galera da primeira série. Estamos aí para a nossa última aula, ok? Eu gostaria, pessoal, que vocês que já fizeram tudo, enviaram todas as atividades e tal, se encontrar um colega aí da turma, visto que o professor de Física está precisando dos envios das atividades, tá? Para a gente fechar aí o nosso quarto bimestre, tá? E vocês ficarem de férias, tá bom, galera? Eu agradeço demais aí, pessoal. Pessoal, não deixe nessa última aula de enviar as fotos do que eu boto no quadro, porque isso aí comprova a presença de vocês na aula, ou seja, comprova que vocês assistiram a aula, tá? Não esqueça disso. E também vale aí a primeira nota. Também vocês não devem esquecer, pessoal, na última aula, fazer um fichamento aí de tudo que você assistiu em todas essas aulas, tá? Você pode até fazer no seu caderno, na última coisa que você escreve dessa aula, e você coloca o fichamento lá, na última, tira a foto e manda já junto. Aí coloca, ó, professor, mandei a parte do fichamento na última parte do caderno aí. Então valeu, vamos continuar a aula, galera. Hoje nós vamos falar aí de choques mecânicos, né? De colisões, tá? Então vamos falar de choques mecânicos, pessoal. Vamos falar de choques mecânicos. Então, galera, os choques mecânicos é aquele em que um corpo ele bate no outro, certo? E ele pode perder parte da sua velocidade e o outro corpo pode ganhar velocidade. Às vezes um corpo está em repouso também, e aí quando ele bate, aí ele vai sofrer uma diferença na sua energia cinética. A energia cinética, lembrando, é uma função ligada à velocidade. Então a energia cinética está totalmente ligada à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então nós temos três tipos de choques, né? Esses choques, eles vão dividir em três. Então nós temos o choque elástico, tá? Nós temos o choque... Na verdade eu vou começar com o primeiro deles, né, que é o inelástico. Nós temos o choque inelástico, tá? Nós temos o choque parcial. Então, choque parcial, tá? E por último, nós temos o choque elástico. Choque elástico. Então vamos ver qual a diferença dos três choques. Isso, na verdade, é bem simples de verificar a diferença entre os três, tá? Lembre que na última aula nós falamos da quantidade de movimento antes e depois, ou seja, o que antes é igual o que depois ou após a colisão, beleza? Ou seja, lembrando que esse Q é a massa vezes a velocidade. Lembrando que esse Q também é massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade antes, massa vezes velocidade após a colisão. Beleza? Então, pessoal, para fazer uma tabelinha para a gente verificar melhor isso aqui, nós temos o seguinte, ó. Fazer uma tabelinha aqui, bem simples, para a gente verificar esses três choques e entender a diferença entre os três. Então, o primeiro aqui é o nosso choque inelástico. Nós temos o choque inelástico, né? Também chamado de perfeitamente inelástico. Choque inelástico. Nós temos o choque inelástico, temos o choque parcial. Temos o choque parcial. E temos o choque elástico. Galera, nessa última aula eu não vou passar exercício para vocês não, tá? Eu não vou passar exercício para não ficar muita coisa, tá? Senão vai ficar muita coisa e aí fica complicado para vocês. Eu só vou querer que vocês tirem a foto do que eu boto no quadro e na última parte, beleza? Na última partezinha,
vocês coloquem aí o fichamento. Ah, professor, entendi que a importância do impulso é porque na hora de uma batida de um carro, se o cara está com um cinto de segurança, o que vai acontecer? A força resultante sobre o nosso corpo é menor, o intervalo de tempo é maior e aí salva a gente. Se a gente tiver sem um cinto de segurança, então isso é uma dica, tá? Se a gente está sem um cinto de segurança, o nosso corpo é projetado para frente, a gente bate na direção rapidamente e volta, então o tempo é bem pequeno, o tempo de contato entre a gente e a direção, porém a força resultante sobre o nosso corpo é muito grande e dificilmente a gente se salva de um acidente quando está sem um cinto de segurança. Então você pode dizer isso aí, se a massa diminui, a velocidade aumenta, então um caminhão tem uma massa grande, então a sua velocidade é baixa, um carro baixo, ele tem uma massa menor, então a sua velocidade é grande, ele consegue atingir grandes velocidades. Então o seu fichamento vai estar dentro desses assuntos, relacionando massa e velocidade, impulso, força e tempo, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Então vamos lá. O choque inelástico é aquele que os corpos andam juntos, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então o que antes é igual ao que depois. O que antes é igual ao que depois, para o choque parcial também, certo? É igual ao que depois também. E para o choque elástico, a quantidade de movimento antes também é igual à quantidade depois da colisão. Então, lembrando, a quantidade de energia, a quantidade de movimento, ela se conserva nos 3 choques. Então, aqui, ó, nós temos conserva, nós temos conserva aqui também, né? Conserva e conserva. Ou seja, a quantidade de movimento se conserva nos 3 choques. Então, lembrando o que é a quantidade de movimento. O próximo é a energia cinética. A energia cinética antes, é C. A energia cinética antes é muito menor, esse símbolo quer dizer muito menor, do que depois da colisão. Então, a energia cinética antes é muito menor do que depois da colisão. Então, se a energia cinética diminui, não se conserva. Então, eu já sei que a energia cinética no inelástico, ela não se conserva. Na parcial, a energia cinética antes é apenas menor do que depois da colisão. Ou seja, depois que um bateu no outro, tá? Então, a quantidade de energia cinética antes vai ser o quê? Vai ser muito menor. Na verdade, eu inverti o sinal aqui, galera. Deixa eu inverter o sinal aqui porque fica melhor. Então aqui é muito maior e aqui é apenas maior. Então a quantidade de energia cinética antes é muito maior do que a energia cinética depois da colisão, porque ele perdeu velocidade, então ele perdeu energia cinética. Do mesmo jeito aqui, ó, só que aqui vai ser apenas maior. Então a quantidade de energia antes é maior do que a energia depois da colisão. Então ele bateu, mas ele vai andar um pouquinho junto, depois vai se separar. Então ele só perdeu um pouco de velocidade, então ele só perde um pouco de energia cinética. Já aqui vai ser igual. Então a energia cinética antes é igual à energia cinética depois da colisão. Ou seja, o único choque em que a energia se conserva é o choque elástico. Então aqui conserva. Ó. Então a energia aí se conserva. Beleza, galera? Então é o único choque em que a energia se conserva. É o choque o quê? É o choque elástico. Professor, qual é o choque elástico? É aquele que bate, ó, e se separa. Vou botar aqui agora, certo? Vou colocar aqui agora para ficar melhor da gente verificar. Então a gente já sabe diferenciar os choques através da quantidade de movimento e através da energia, né? Já sabemos verificar o choque através da quantidade de movimento e da quantidade de energia cinética. Vamos verificar agora a característica principal. A característica principal do choque inelástico é que os corpos andam juntos. Então aqui, ó, andam juntos.
Então eles andam juntos após a colisão, tá, galera? Então nesse tipo de choque aqui, a colisão. Então o que isso quer dizer, pessoal? Se você tem um carro, aí um carro vem, tem um carro parado, ele bate no carro que está parado e ele sai levando o carro que está parado. Então eles andam juntos. Então se eles andam juntos, o choque é inelástico. Então inelástico é aquele que bateu, andam juntos. Beleza? Então outro exemplo, por exemplo, é um caso que a gente observa no dia a dia, né? Por exemplo, quando um policial ele atira em um bandido, por exemplo. Aí a bala só entra no bandido e não sai do bandido. Então é um choque inelástico. Porque a bala e o cara vão andar com a mesma velocidade. Até ele cair, é claro. Beleza? Então aí é um exemplo também de um choque inelástico. Então os corpos andam juntos após a colisão. No choque parcial, é um pouco dos dois. É um pouco do inelástico e um pouco do elástico. Então parcial, um pouco dos dois, né? Então vou botar aqui os dois. Então tem um pouco dos dois. Ou seja, como funciona o choque parcial? O cara vai bater no outro, vai andar um pouquinho junto e depois se separar. Então se bate e se separa, o choque é elástico. Se bate e andam juntos, o choque é inelástico. Bateu, andou um pouquinho junto e se separou, parcial. Ou seja, tem um pouquinho do inelástico e tem um pouquinho do elástico. Então, no elástico, os caras bateram, os caras se colidiram, eles andam juntos. No elástico, eles se colidiram, se separam. Então, aqui, ó, se separam após a colisão. Se separam depois da colisão. Depois da colisão. Então, no choque elástico, os corpos se separam após a colisão. Beleza, galera? Então, essa é a característica aí do choque elástico. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera. Essa é a característica principal aí do choque elástico. Então, exemplo, eu pego essa caneta e jogo ela no quadro. Ela bateu, se separou do quadro. Então, o choque aí entre a caneta e a parede é um choque, o quê? É um choque elástico. Então, o choque elástico é aquele que os corpos batem e se separam. Beleza? Então, por exemplo, se você está num acidente, né? Você está num acidente, está sem um cinto de segurança. Você bateu, o seu corpo foi projetado para frente, você bate o seu tórax na direção e o seu corpo volta para trás. Então, você tem uma colisão aí elástica. Beleza? Então, colisão elástica é aquela que os corpos batem e se separam. Tudo bem, pessoal? Galera, tem mais duas características que eu vou colocar aqui, ó, que é a seguinte. Mais duas características para a gente finalizar, ó. Então, quais são essas duas características aí, ó? Então, a primeira delas aqui, tá? A primeira característica delas aqui é que as velocidades são iguais. As velocidades de afastamento são iguais. Se os caras batem e andam junto, então eles vão ter velocidades iguais. Como eu vou ter um corpo A e um corpo B, então V' de A é igual a V' de B. Então o primeiro carro você chama de A, o segundo você chama de B. Quando eles batem, eles vão andar junto. Então você diz que V' de A é igual a V' de B. Professor, por que V'? Porque quando eles batem, eles têm uma velocidade V cada um. Aí quando eles colidem, aí vai mudar a velocidade do outro devido às suas massas. Beleza? Então é isso que acontece. Então o que é que vai acontecer? Aquele que tem menor massa, ele adquire maior velocidade. Aquele que tem maior massa, adquire menor velocidade. A gente já viu em conteúdos antes aí, tá? Então as velocidades são iguais. Já no choque parcial, a velocidade de afastamento são diferentes uma da outra. Então a velocidade de A é diferente da velocidade de B. O mesmo vale para o choque elástico. A velocidade de A é diferente da velocidade de B. Beleza? Então
Então essa foi a quarta característica, né, dos choques mecânicos. E para finalizar, a última característica dos choques é o coeficiente de restituição. É aquele que a Polícia Federal, onde ele vai analisar um acidente, ele olha se ficou marca de pneu no chão, tá? Ele olha no alambrado ali da pista, né, no meio ali, ele olha na mureta, né, podemos chamar de mureta. Alambrado é aquela parte que eles botam em curvas. Então na mureta ali ele vai olhar se ficou marca da batida e tal, para ver qual veículo está mais errado no acidente. Então ele é chamado de coeficiente de restituição e ele é representado pela letra E. Ele é representado pela letra E, ó, um Ezinho aqui, ó. E no choque inelástico ele é igual a zero. Professor, por que no choque inelástico ele é igual a zero? Porque ele depende das velocidades de afastamento. Como as velocidades são iguais, então os corpos não se afastam, eles andam juntos, então não tem afastamento. Então, quando eu pegar uma coisa zero dividido por qualquer coisa, vai dar zero. Então, por isso que o coeficiente de restituição é zero. No choque inelástico, ele é igual, no choque elástico, desculpa, ele é igual a 1. Ele é igual a 1. Certo? Então, no choque elástico, esse coeficiente de restituição ele é igual a 1. E no parcial, ele vai estar entre 0 e 1, porque tem um pouco dos dois. Então, como o parcial tem um pouco dos dois, então ele vai estar entre 0 e 1. Então, aqui nós podemos dizer que 0 é menor que o E o E é menor que 1. Então, ó, se o E for 0, o choque é inelástico. Se o E for 1, o choque é elástico. Se ele der um valor entre 0 e 1, é parcial. Por exemplo, 0,5, choque parcial. 0,8, choque parcial. Certo? 0,9, parcial. 0,2, parcial. 1, elástico. 0, inelástico. Acabou. Então é muito simples. Se você pegar todas essas características aqui, você consegue diferenciar cada choque aí específico. Para ficar melhor, vamos entender o que é que significa esse coeficiente de restituição, né? Vamos colocar ele aí, o coeficiente de restituição, que é aquele coeficiente feito para analisar acidentes de trânsito, né? Para você fazer a restituição de um acidente de trânsito. Então vamos lá, coeficiente de restituição. Você pode fazer também com uma arma quando você dá um tiro numa tábua. Você bota uma tábua e dá um tiro na tábua, você consegue também fazer o coeficiente de restituição. Então, coeficiente de restituição. Então, vamos para o coeficiente de restituição aí, galera. Então, o que nós vamos observar no coeficiente de restituição, pessoal? O Ezinho, ele é igual a quê? Ele é igual à velocidade de afastamento, Então, aqui em cima vai ser as velocidades de afastamento e embaixo vai ser a velocidade de aproximação. Velocidade de aproximação, tá, galera? Em outras palavras, quando um carro ele bate em outro, sempre tem aproximação, mas nem sempre tem afastamento. Eles podem colidir e eles podem ficar grudados um no outro. Então imagina que tu tem aqui, ó, tu tem essa bolinha aqui, ó, B, e você tem aqui essa bolinha A. Aí elas vão colidir. Então, ó, o A vai para a direita e o B vem para a esquerda. Então nós consideramos sempre quem está para a direita positivo e quem está para a esquerda negativo. Quando elas colidirem, quando elas baterem uma na outra, elas vão assumir uma nova direção. Então o A que estava para a direita, ela volta para a esquerda. Como mudou a sua velocidade, então vai ser V' de A. Do mesmo jeito vale aqui para o B. Ó. Quando elas colidem, muda a direção do B. Muda o sentido de B. Então aqui eu terei V' de B. Aí quem é esse E? Velocidade de afastamento, ou seja, a velocidade de baixo, né? Que aqui é o afastamento. Então o Ezinho
o Ezinho aí será o quê? Será o primeiro positivo, que é V' de B, menos V' de A, ou seja, quem está para a direita é positivo, quem está para a esquerda é negativo. Dividido por VA menos VB, ou seja, quem está para a direita é positivo, quem está para a esquerda é negativo. Então essa é a fórmula para a gente calcular o coeficiente de restituição. Galera, finalizamos aqui. Foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje e boas férias aí, tá? Não esqueçam aí de mandar tudo, tá? Então faça o fichamento aí que eu falei. Tudo de bom. Até a próxima, pessoal, se assim o Criador nos permitir, tá bom? Tchau, tchau para vocês aí.